Olá, cursistas! Como que vocês estão? Como passaram? Sejam muito bem-vindos a esse novo módulo do curso, módulo 2, Atendimento Educacional Especializado para estudantes com altas habilidades de superdotação. Lembrando, todos os slides, sem exceção, eu estarei descrevendo e farei agora minha audiodescrição. Vamos lá, então? O meu nome é Ana Isabelle, eu sou uma mulher branca, cis, eu tenho 28 anos, 1,70 m, cabelos curtos, tingidos na cor cobre. Estou vestida uma calça azul clara e uma camisa num tom de azul escuro, com o logotipo do Cassiês. Faço uso de alguns anéis e uma corrente fina no pescoço e atrás há uma parede na cor clara, beleza? Esse slide aqui, ele tem o fundo branco e ao lado esquerdo tem uma foto minha com um aluno, né? Aqui do NAAS, do Núcleo de Atividade para Altas Habilidades e Superdotação de Cuiabá. Estou, na verdade, ali recebendo noções geográficas. Foi muito boa essa aula esse dia. Vamos lá. Eu sou pedagoga aqui do NAAS, né? E para mim é uma honra gigantesca ter todos vocês aqui para a gente conversar, abordar esse tema fundamental e importante no campo da educação, que é falar sobre os estudantes com altas habilidades de superdotação, que fazem parte também do público-alvo da educação especial. Então, vão comigo? Opa, que bom que vocês vieram comigo. Hoje, então, será o tema do portfólio do talento total. Então, com a diversidade, né, e lembrando que esse slide é fundo branco. Então, vamos lá. Com a diversidade de estudantes que temos em uma sala de aula, identificar e desenvolver um potencial para cada um não é uma tarefa fácil, né? Nós sabemos. O mapeamento de interesse e de habilidades de cada estudante colabora na organização do trabalho pedagógico, contribui para que o professor atenda às necessidades daqueles com habilidades superiores e permite a possibilidade de descobrir outros talentos que estão invisíveis. Nesse sentido, Renzulli, em 2014, aponta que uma vez que os estudantes são identificados para algum tipo de atendimento, deve-se primeiro considerar os interesses e avaliações dos estilos de aprendizagem que cada estudante apresenta. E para isso, o autor ele sugere o desenvolvimento de um portfólio do talento total para cada estudante. Então, ao longo desses slides, nós vamos aprender como que faz esse portfólio, o que significa esse portfólio para a Renzulli, tá? Então, vamos lá, pessoal, continuando. Epa, que bom que você está aqui, viu? Para antes a gente introduzir e começar com o portfólio, vamos conhecer um pouquinho do Renzulli? Joseph Renzulli, nascido em 7 de julho de 36, ele é um psicólogo educacional americano. E ele, em todas as palestras e lives que ele faz, ele diz essa frase: uma maré alta eleva todos os barcos. Por que que ele utiliza sempre essa frase? Porque ele acredita que quando estimulamos a criatividade e o envolvimento das crianças em sala de aula, todos são beneficiados, não só os alunos com altas habilidades. Então vamos ouvir de novo essa frase? Uma maré alta eleva todos os barcos. Então Renzulli, né, ele traz esse portfólio do talento total como um instrumento que pode ser utilizado para obter informações sobre as áreas fortes dos alunos, nível de desempenho em áreas de aptidão, interesses gerais e específicos do estudante no contexto escolar e fora dele, além de formas individuais de aprender e mostrar o que aprendeu,
Trata-se de um processo sistemático por meio da qual inventários de interesses, estilos de aprendizagem e expressões, produtos elaborados pelo estudante, são coletados, ajudando tanto o estudante quanto o professor a tomar decisões a respeito de seu trabalho. Então, pessoal, o que o portfólio ele trata? O que ele traz? O que ele é? Então, ele é desenvolvido para identificar e maximizar o potencial de cada estudante. Olha só como é importante. O foco do portfólio é ampliar a capacidade da escola de ajudar o aluno a se tornar competente e autodirecionado, bem como incrementar seu desempenho escolar. Que show esse aí, né? Meu áudio travou no finalzinho, mas vamos lá, continuando. Então, o que o portfólio tem como metas, né? Primeira delas, coletar e registrar informações sobre habilidades, pontos fortes, características, atividades escolares ou extraescolares realizada pelo aluno. Número 2, organizar dados do aluno referente ao estilo de aprendizagem, preferências por área do conhecimento, habilidades sociais e pessoais, interesses, necessidades específicas e desafios pessoais a serem superados. Terceiro, fornecer subsídios para a elaboração de planejamentos educacionais e estabelecimento de condições ambientais favoráveis ao desenvolvimento da aprendizagem desse aluno. E quarto, destacar estilos de expressão e de pensamentos dos alunos. Então, esse portfólio, pessoal, tem muitas coisas boas, né? Tem coisas só a acrescentar e dá uma previsibilidade que o professor pode trabalhar com esse aluno em sala de aula. Correto? Perfeito? Esse próximo slide aqui, temos o fundo branco, temos 6 fotos espalhadas de diferentes tamanhos, né? E nela são diferentes estratégias educacionais, certo? Todos são arquivo aqui do NAS MT. E como a gente sempre diz, né, nas nossas lives, saber os conhecimentos prévios dos alunos é importante como ponto de partida. No entanto, conhecer singularidades, habilidades e interesses de cada um para planejar o processo de ensino e aprendizagem, com toda certeza será mais significativo para todos. Eles dão sinais por meio da curiosidade, interesses por certos temas, preferências de como gostam de estudar, brilho nos olhos quando estão interessados ou impressionados, ou até mesmo a demonstrações de tédio quando não estão, né? E a gente sabe muito bem que nós estamos em sala de aula, a gente vê isso, né? Então, a gente percebe também que quando eles estão motivados a desenvolver a autonomia, a colaboração, o respeito, a alteralidade, há um enriquecimento mais profundo e se tornam protagonistas na construção do conhecimento. Então, dessa maneira, quando a gente consegue mapear essa habilidade, esse interesse desses estudantes, o professor ou professora tem o subsídio para construir esse processo, esse portfólio com essas informações relevantes e organizar ou reorganizar o trabalho pedagógico, assegurando a equidade de ofertas. Certo, pessoal? Vamos ir para o próximo slide, então. Então, vamos lá, pessoal. Esse slide aí é fundo branco, certo? E nele tem dicas de atividades para altas habilidades, superdotação. Características de uma atmosfera criativa em sala de aula. Vamos ler o número 1? Vamos lá, dar chances ao estudante para levantar questões, elaborar e testar hipóteses, discordar, propor interpretações alternativas, avaliar criticamente fatos, conceitos, princípios e ideias. Além disso,
O professor ou professora deve ter uma atitude de respeito pelas questões levantadas, independentemente de serem elas banais e irrelevantes ou inteligentes e bem formuladas. 2. Dar tempo ao estudante para pensar e desenvolver as suas ideias criativas, pois nem toda ideia mais criativa ocorre imediata e espontaneamente. 3. Criar um ambiente de respeito e aceitação mútuas, onde os alunos possam compartilhar, desenvolver e aprender tanto uns com os outros e com o professor ou professora. 3. Estimular no estudante a habilidade de explorar consequências para acontecimentos imaginários e para outros que já ocorreram no passado ou que poderão ocorrer no futuro. Algumas perguntinhas-chave a gente pode soltar, por exemplo, como seria o Brasil se o mesmo tivesse sido colonizado pelos espanhóis? Quais serão as consequências do desmatamento indiscriminado das florestas brasileiras? A gente solta assim, sabe? O que aconteceria se a Terra tivesse vários satélites naturais? Ou se a Terra tivesse tido uma invasão alienígena? Não sei, né? A sua matéria que vai mandar, você vai soltar perguntas, vamos estimular essa habilidade de explorar essas consequências, né? Explorar o imaginário dessas crianças, certo? Seguindo o slide. Número 5, encorajar os estudantes a refletir sobre o que eles gostariam de conhecer melhor ou temas sobre os quais gostariam de realizar estudos e pesquisas. A gente precisa perguntar também, né? Imagina só que ideias mirabolantes e diferentes surgirão depois dessa pergunta, né? Número 6, desenvolver nos estudantes a habilidade de pensar em termos de possibilidade, de fazer julgamentos, de sugerir modificações e aperfeiçoamentos para suas próprias ideias e proposições. Não enxergar e falar, não, tá errado, não foi assim, não é assim, não, mas será que você poderia modificar, aperfeiçoar, né? Uma sugestão. 7. Diante de uma barreira, deve permitir que os estudantes sigam as diversas etapas do processo criativo, explorando e analisando os diferentes aspectos de uma barreira em um primeiro momento, seguido por leitura, discussão, formulação de diferentes possibilidades e análise crítica das diferentes soluções propostas. Isto permitirá a emergência de uma possível solução mais adequada, a qual será então novamente testada e avaliada. Então, essa colocação de barreiras, seguida por leitura, discussão, formulação, e você novamente testa, novamente avalia, é muito legal para a sala de aula. Geralmente nós usamos isso aí na sala de aula invertida, né? São dicas, né, pessoal? Número 8. Neste clima, o sentimento de ameaça, temor, tão frequente em nossa escola, deve dar lugar a um desejo de arriscar, de experimentar e de manipular o medo do fracasso e da crítica, tão comuns entre nossos estudantes. Não deve existir. Ele implica em uma sensação de liberdade para inovar e explorar sem medo de avaliação. Certo? A gente precisa não ter medo dessa crítica, a gente precisa não ter medo desse fracasso, senão a gente não faz nada. Nós que somos adultos, certo? Imagina as crianças, o que eles vão parar de fazer por ter medo de errar, por ter que ser perfeito. A gente precisa colocar isso frequentemente nas nossas escolas, e se arriscar, experimentar e explicar para eles. Vamos lá, seguindo o slide. Outro slide com fundo branco.
Aí a dica número 10, encorajar o estudante a escrever poemas, histórias, trabalhos artísticos, criando um espaço para a divulgação desta produção. Gente, isso aí precisa ser mostrado, senão não vai demonstrar nesse estudante, não vai criar nesse estudante uma motivação. Então, a gente precisa ser motivado para algo, certo? 11. Proteger o trabalho criativo do estudante da crítica destrutiva e das gozações dos colegas. Geralmente, o estudante com altas habilidades, superdotação, ele tende ao perfeccionismo. Então, a gente precisa, primeiramente, moldar esse estudante para que ele entenda que tá ok se não der certo no primeiro, você vai tentar na segunda e na terceira, mas a gente deve proteger de gozações e de crítica destrutiva, para que esse estudante não pare, né, de fazer esse trabalho criativo ou de ser criativo, né? Deve-se valorizar o trabalho do estudante, suas contribuições, suas ideias, de um modo geral, né? Em nosso meio, a tendência maior é no sentido de tecer comentários negativos. Vamos supor, né? Apenas comunicando ao aluno apenas essa extensão de seus erros, sabe? Salientando seus fracassos, as suas incompetências. Muito raramente a gente ouve de um professor dizer para um aluno como você é capaz, como sua ideia é original, como você é habilidoso, como você escreve muito bem, mas eu sei que os meus professores, os professores que estão assistindo este curso, eles falam isso sempre. Então, por outro lado, sabemos que todo ser humano, seja criança, adolescente, adulto, tem essa necessidade básica de ser aceito, de ser estimado, sabe, valorizado, de ter suas contribuições, de ver os seus esforços, seu ponto de vista, de ser reconhecido, de ser valorizado, de perceber-se como tendo alguma habilidade especial ou pertencendo a esse meio, sabe? Vamos lá, terminar as dicas. Próximo slide aí, vamos fechar essas dicas. Então, esse slide aqui tem um fundo mais ou menos um amarelinho bem fraquinho, tá, pessoal? Então, né, essa última dica aqui é usar recursos mais adequados à manifestação da criatividade, condizentes com o que está ensinando no momento. Se a matéria for comunicação e expressão, não se estimula a criatividade simplesmente solicitando aos estudantes para escrever sobre determinados temas e desenvolvendo posteriormente as redações com comentários positivos ou negativos. Para facilitar redações criativas, o professor deve fazer o uso fazer uso dos mais variados recursos, possibilitando às crianças trabalhar com ideias antes de colocá-las no papel. Vamos pensar em alguns recursos? Então, dar oportunidade aos estudantes para desenvolver sua imaginação e para elaborar ideias imaginativas com relação a um determinado tema proposto pelo professor ou por algum aluno lá, né? Estimular a aplicação de princípios para gerar novas ideias, como pensar em outros usos, adaptar, modificar, substituir, combinar, encorajar a criação de ideias que sejam de toda a classe, antes de partir para um trabalho individual, onde as ideias do grupo possam ser aproveitadas, sabe? Não considerar disciplina como estudantes sentados, quietos e de bocas fechadas. Aceitar a espontaneidade, a iniciativa, o senso de humor, a capacidade criadora como traços universais do ser humano, que não devem ser prescritos da sala de aula, mas devem antes ser cultivados. Não deixar vencer pelas limitações do contexto em que se encontra, mas fazer uso dos próprios recursos criativos para contornar as barreiras e dificuldades encontradas. No próximo slide, vamos ver algumas
algumas fotos também, né? E algumas atividades que a gente fez uso aqui no NAAS Cuiabá. Aqui temos um slide de fundo branco, certo? Ao meu lado esquerdo tem uma aluninha sentadinha no chão, com um tatame branco, com várias peças de blocos lógicos, sabe? E ela fez um castelo lindíssimo, enorme. Então, esses blocos lógicos, eles são um material didático que permite trabalhar com identificação de formas geométricas, relações entre tamanhos, cores primárias, sequência lógica, classificação. Então, inicialmente, a gente apresenta esses blocos para a criança e deixa ela brincar, deixa ela manusear e depois a gente vai apresentando o trabalho. O que a gente pode trabalhar com esses blocos? Ó, fulano, você lembra aquele bloco que a gente pegou semana passada? Então, hoje eu quero saber qual é o maior, qual que é o formato de quadrado, aí você vai entrar com novos nomes, né? Qual que é o retângulo, qual que é o círculo, quanto é ó, esse círculo, mas esse círculo, dá de se fazer som, uma multiplicação, usando blocos. Né? Da gente fazer bastante coisa com esses blocos. Vamos imaginar, vamos criar coisas novas para os nossos estudantes. Seguindo aqui, né, temos o slide de fundo branco novamente e ao lado esquerdo uma florzinha linda, sorridente, brincando com a sua massinha de modelar. Aí ela fez um prato que tem feijão, tem arroz, tem um pedacinho de abacate. Do lado do pratinho tem uma banana e um pedacinho de abacate. Quer dizer, um pedacinho de uvinha. Isso aqui que eu tô lembrando que foi o áudio que ela me mandou contando o que ela fez. Olha que criatividade. Então, massinha de modelar, ela desenvolve a coordenação motora fina dessa criança. Ela desenvolve a criatividade, concentração, oralidade. Ela vai descobrir formas de cores novas, texturas, sensações e movimentos, desenvolvendo também a socialização. Show, né? Então, essa parte da massinha, então eu só vou dar para o meu aluno que tem altas habilidades. Não, vamos fazer em grupo, vamos fazer um grupão. Todo mundo vai inventar alguma coisa. Vamos fazer o que você comeu no prato da escola hoje. Olha que diferente. Não vamos só pegar a massinha e amassar, vamos fazer diferentes coisas com ela. Vamos apresentar isso aí numa atividade para pais, quando tiver reunião de pais, a gente está lá apresentando o trabalhinho que a criança fez. Show de bola, né, gente? Vamos lá, continuando. A Torre de Hanoi também. O objetivo dela é passar todos os discos do pino A para qualquer outro B ou C. Elas são 3 pinos. Aqui a foto cortou, pessoal. Né? Aí, né, temos um fundo branco e ao lado tem uma moça fazendo a Torre de Hanoi com um aluninho daqui do NAS também. Então, ela auxilia que a criança tenha uma lógica, uma concentração, uma estratégia, um raciocínio lógico, para que ela consiga transferir do pino A para o pino B ou C, usando um dos pinos para auxiliar. Então, não pode deixar o disco maior ficar em cima. Então, tem que ter uma concentração gigantesca para essa torre. E ela é bem legal. A Torre de Londres também, pessoal. Aqui temos um slide também de fundo branco e ao lado esquerdo tem uma foto de um aluno trabalhando com a Torre de Londres, aqui no NAAS MT. Tem uma mesa a Torre de Londres e também tem um livro escrito Aventuras de Mike. Então, essa Torre de Londres, né, o objetivo dela é trabalhar as funções executivas e as habilidades de execução e planejamento, bem como coordenação motora e ordem sequencial. Ela tem 14 sequências e você vai mostrar para essa criança e a criança vai procurar colocar, né, qual ela acha mais interessante, mais próximo ali, um por vez. Então, é ótima essa Torre de Londres. Eu vou disponibilizar no material complementar o PDF dela para que vocês possam seguir orientações de como trabalhar com ela também, viu, pessoal? Seguindo, nada mais nem menos importante que o nosso famoso quebra-cabeça.
Aqui também temos um slide fundo branco e ao lado esquerdo temos um aluno aqui do NAAS montando um quebra-cabeça assim gigante, tá? Acabei de uma mesa inteira, quebra-cabeça. Então, o que esse quebra-cabeça ele desenvolve? Mas para que montar? Habilidade cognitiva, consciência espacial e visual, resolução de problemas. Completar um quebra-cabeça implica em aprender a resolver problemas e desenvolver habilidades, coordenação motora fina. Então, é uma forma divertida de você desenvolver e refinar habilidades. Olha que show! Olha que show! Olha o tamanho desse quebra-cabeça, gente. E que tal fazer melhor? Fazer a criança desenvolver o seu próprio quebra-cabeça. Olha que pensamento. Nossa, a criança ela vai tentar, ela vai desenhar, ela vai recortar e ela vai saber montar. Ela vai levar para casa dela, vai montar em casa com os pais. Né? Show, né, gente? A gente tem que pensar em estratégias, como a gente vai mudar o que já tem, certo? Vamos tornar um pouquinho mais complicadinho para eles. Mas não vamos deixar eles sem atividades. Vamos trabalhar com essas crianças. As crianças precisam de apoio, pessoal. Vamos ver os outros joguinhos mais tradicionais agora no próximo slide. Aqui estão os joguinhos mais tradicionais analógicos, né? Sudoku, Dama, Super Senha, Imagem e Ação, Astronomia Grow, Geomundo, Super Trunfo, Varetas, Trilhas, Hora do Rush, Marble Run, se eu falei errado, gente, né? I'm so sorry, perdão, Entre Linhas também. E não podemos esquecer dos jogos elaborados com materiais recicláveis ou reutilizáveis, como garrafas PET, tampas, caixas, embalagens, variadas latas, sobra de tecido. Esses materiais também são maravilhosos, né? Outros títulos de games, né, propõem jogos para criar o melhor reino, aí para cada um ele vai precisar escolher as melhores peças e conectar o... Gente, tem uma infinidade de jogos e de estratégias que a gente pode fazer com esses alunos, certo? Então, eu vou contar com vocês agora, professores e professoras, e sala de recurso, e professor de apoio, para ajudar a gente nesse apoio com estudantes para altas habilidades de superdotação. E aqui as nossas referências, certo? Nossa referência do MEC e da Freitas. Então, chegamos aqui nesse... Aí, eu tô tampando aqui a vista de vocês, perdão. Esse aqui é um slide de fundo branco, tá, pessoal? Então, parabéns por concluírem mais um módulo do nosso curso. Foi um período de muito aprendizado e crescimento, e eu estou profundamente orgulhosa da dedicação de cada um e de cada uma de vocês aqui. Então, eu quero agradecer a participação ativa e o empenho de todos vocês. Então, continuem com essa vontade de aprender e de crescer. Foi um prazer gigante estar aqui com vocês nesse vídeo, nesse módulo 2. E até o próximo módulo e último módulo. Então, um grande abraço e muitos beijinhos. Tchau!